Você certamente já deve ter se deparado com algum vídeo do Rodrigo Silva dizendo que Deus não precisa ser provado porque Deus é um axioma. Então vamos conferir esse vídeo aqui comigo e respondê-lo da maneira adequada. Lembrando que eu não tenho nada contra a pessoa do Rodrigo Silva, não estou atacando a pessoa dele, sim os argumentos, sempre no campo das ideias. Vamos lá! Não é uma questão de ciência, né? Porque a gente não consegue provar Deus, né? Não, com certeza. Deus não se prova. Sim. Mas é interessante que os pioneiros da ciência eram todos caras religiosos, né? Newton. Mas isso que eu tô falando, é a mesma. Então, Newton, esses outros caras, eles eram filósofos, tá? Tanto que a obra de Newton era princípio da matemática, da filosofia natural, né? Então, eles ainda estavam abarcados pelo conceito filosófico. Essa questão de serem cunhados, né, como cientista é uma questão posterior, tá bom? E assim, convenhamos que bem antes de cristianismo dominar através da força, né, e da imposição, através do dogma, tanto que você não podia questionar os dogmas religiosos. O que é um dogma? Dogma é uma verdade imposta e que você não pode questionar. E se você questionasse, você ia para a fogueira, né? Você era torturado, você era morto. Então, ou você voltava atrás, ou você era assassinado pela Santa Igreja Cristã, né? Tanto a protestante quanto a católica. Mas, deixando isso de lado, a questão que você tem que entender é que antes do dogma cristão, você tinha outros filósofos trabalhando em questões científicas. O próprio Aristóteles, né? Muitos hoje atribuem a ele como um dos pais da ciência, né? Um dos pais do princípio científico, tá bom? Então nada de, foi graças aos cristãos. Não, os cristãos somente impuseram e atrasaram os filósofos em seu desenvolvimento lógico, em seu desenvolvimento científico, né? Como o Galileu Galilei, que foi preso por trazer ali as suas descobertas, né? Então é isso. Vamos continuar aqui. Coisa que você fala, pô, por que os mecânicos não discutem Deus? Porque faz sentido discutir Deus, o negócio deles é arrumar carro, tá ligado? Mas aí eu concordo com você, desde que eles não discutissem Deus, mas também não afirmassem que ele não existe com base na ciência. Aí eu concordo também. Eu acho que é impossível você afirmar que Deus não existe. Não, Deus, nesse livro... Ou afirmar que ele existe, de certa forma. Nesse livro... Mas por que é impossível afirmar que Deus não existe? Isso aí é um dogma, né? Uma verdade imposta que não tem respaldo nenhum. Nós, ateus, nós temos a proposição de que Deus não existe. E nós utilizamos muitos argumentos lógicos, ou seja, dentro do campo epistêmico, dentro de uma racionalidade filosófica, para demonstrar a impossibilidade lógica da existência de Deus, né? Argumento da carência divina, argumento da incompatibilidade ontológica de Deus, né? Aí você vai ter o argumento contra-ontológico, né? Em relação os cenários de mundo possíveis, né? Você vai ter a impossibilidade de Deus criar substratos metafisicamente necessários. Quando eu falo metafisicamente necessário, falando de subcamadas últimas da natureza, como o espaço-tempo, né? Etc, etc, etc. Como o mais famoso deles, né? Que é o problema do mal para um Deus que seria todo bem, né? Que seria um Deus máximo, né? Então, são vários problemas aí que nós conseguimos ilustrar de forma racional, de forma lógica, que demonstram sim a impossibilidade de um Deus desse existir e até mesmo a sua contingência. Ou seja, não tem como esse Deus aí existir dentro daquelas nossas proposições, tá? Mas vamos continuar. Eu falo assim, a improbabilidade de Deus, porque Deus não é teorema, Deus é axioma. Qual que é a diferença? Teorema você prova. Teorema de Pitágoras. Né? Vamos supor, aprovar que gasolina de automóvel funciona. Isso é falseável, como dizia Popper, né? Gasolina de automóvel funciona para avião ou não? É fácil, eu vou lá e eu consigo provar se funciona ou não. Só que existem realidades que estão acima da verificabilidade. Por exemplo, as retas paralelas de Euclides, que alguns falam que encontram, não se cruzam e tudo mais. Você não tem uma régua do tamanho do infinito para verificar as retas paralelas infinitas. Sim. Então, olha como que ele se enrola, né, Rodrigo Silva, né? Como ele está falando ali com pessoas que não conseguem contra-argumentar esse tipo de raciocínio, então passa batido, né? Mas muitos que têm um mínimo de entendimento conseguiriam rebater isso. Axioma, para você que não sabe,
ela deveria ser uma declaração a qual outra não se pode derivar para explicar ela. Como assim? Ela teria que ser uma declaração, então, auto-evidente. Ela seria uma verdade, né, última, evidente por si mesma. Um exemplo para você que não entendeu. O todo é sempre maior que sua parte. Por quê? Se você tiver, por exemplo, essa caneta aqui, né, a tampa, ela sempre, né, como ela é parte desse conjunto ao qual chamamos de caneta, ela sempre será menor do que a caneta completa, né, compondo ali toda a estrutura daquilo que chamamos de caneta, né? A mesma coisa para as outras partes, como o tubo onde fica a tinta, etc, etc, etc. Então o todo sempre será maior do que sua parte. Essa é uma declaração que ela é auto-evidente, que ela é necessariamente verdadeira per si. Você não tem como derivar uma outra para explicar ela, nem precisa. Então, são declarações básicas, são proposições básicas para a gente poder partir e explicar o mundo, a realidade, a partir dessas proposições auto-evidentes, verdadeiras por si mesmas. Tá bom? Por exemplo, todo solteiro é um não casado. É uma declaração auto-evidente por si. Todo quadrado tem 4 lados iguais e que formam 4 ângulos de 90 graus. São auto-evidentes per si mesmo. Tá? Per si, elas não precisam de nenhuma derivação para se sustentar. Porque senão você teria um regresso infinito. Será que esse é o caso de Deus? Será que Deus ele já é uma declaração auto-evidente? Será que Deus já é uma proposição axiomática? Já na questão do teorema, o teorema é uma verificação de um axioma ou de um postulado. Tá? Já vou explicar essa questão de postulado, mas vamos prosseguir aqui. É importante que você entenda isso que eu acabei de falar. Vamos lá. Sim. Então isso não é uma coisa que você prova, é uma coisa que você deduz, mas é tão lógico, o axioma é tão lógico, que você não pode prová-lo, mas você também não tem como dizer que ele é ilógico. Entendeu? Aí você vê que ele acabou de citar as retas paralelas de Euclides. Deixa eu colocar de novo, só para você entender o que ele está falando. Vamos lá. Que estão acima da verificabilidade. Por exemplo, as retas paralelas de Euclides, que alguns falam que encontram, não se cruzam e tudo mais. Então vocês viram que ele tentou demonstrar um axioma com as retas paralelas de Euclides, e ele falou que alguns falam que encontram e outros falam que não encontram. Então já não é axioma. Já não é uma verdade per si. Por que as retas paralelas de Euclides se encontram? Por exemplo, a Terra ela é uma esfera, né? Tem um nome técnico correto para a Terra, né? Uns falam geóide, outros falam outras coisas. Mas para todo mundo entender aqui, a Terra é uma esfera. Beleza? Não é perfeita, tem seus caroços, né? Entenderam, né? Então, posto que você tem 2 retas paralelas aqui no Brasil e elas vão seguindo, essas 2 retas paralelas, né? Lá no Polo Norte e no Polo Sul, elas vão se encontrar. Porque aí você tem uma geodésica. Então as retas, por mais que fossem paralelas, se elas estivessem aqui no Brasil ou lá no Japão, se elas estivessem onde for, uma hora elas vão se encontrar dentro da geodésica. Elas se encontram no norte e no sul. Tá? Então as retas paralelas de Euclides, ela podia parecer ser uma declaração auto-evidente per si, mas ela acaba que não é. Então a mesma coisa vale para Deus. O crente, ele quer que Deus seja um axioma, mas ele não é um axioma. Tá? Ele poderia, no caso, trabalhar com Deus, mas Deus seria no máximo, um postulado. O que é um postulado? Um postulado, ele é uma declaração que exige de você uma crença, que exige de você um respaldo mínimo para você acreditar nele, e ele não é auto-evidente. Ele não é auto-evidente, porque se Deus fosse auto-evidente, ou seja, se Deus fosse axioma, ao invés de, por exemplo, de um postulado, a gente não estaria debatendo se Deus existe ou não.
Se Deus fosse auto-evidente, se Deus fosse um axioma, a gente poderia discutir qual religião está correta. Se é o cristianismo, se é o hinduísmo, né? Se é a religião nórdica, se é a religião dos antigos egípcios, se é a religião das tribos indígenas, né? Se é o Islã, se é o judaísmo. A gente poderia estar discutindo de qual religião ele pertence. Se ele é feito de matéria, se ele é feito de energia, a gente poderia estar discutindo isso. A gente poderia estar em um debate se devemos adorar esse Deus ou não devemos adorá-lo. Mas a existência dele a gente não discutiria. Por exemplo, a gravidade, né? A gente pode discutir o que é a gravidade. O fenômeno, né? Os nossos sentidos, né? Dentro da área da fenomenologia, nós identificamos que existe um fenômeno ao qual nós denominamos de efeito, né, de fenômeno gravitacional. Esse fenômeno gravitacional a gente pode explicar de várias formas. É a aceleração, né? É a curvatura do espaço-tempo através de um corpo massivo. A gente pode explicar de várias formas, mas discutir esse fenômeno não tem como. Esse fenômeno, ele existe, ele é auto-evidente per si. A gente pode discutir o que é, do que é feito, se existe uma partícula chamada graviton ou não. A gente pode discutir outras coisas, mas o fenômeno, ele é auto-evidente por si mesmo. Tá bom? Então existem essas verdades que seriam inquestionáveis. E Deus não é uma verdade inquestionável. Mas vamos prosseguir aqui para a gente poder concluir o nosso raciocínio. Do tamanho do infinito para verificar as retas paralelas infinitas. Sim. Então isso não é uma coisa que você prova, é uma coisa... Prova, porque, como eu disse, a geodésica, né, faz com que elas se cruzem. Então, sim, você não precisa de uma régua infinita, porque dentro de uma configuração curva do espaço, né, como o planeta Terra, as retas se cruzam. Coisa que você deduz, mas é tão lógico, o axioma é tão lógico, que você não pode prová-lo, mas você também não tem como dizer que ele é ilógico. A afirmação de que Deus é, né? Deus é, não é meu primo Zé não, tá? Deus Deus existe. É uma proposição que os crentes falam, né? Deus é. O que eles falam? O que eles querem falar com Deus é? Não é que Deus é o Zé. Eles querem falar que Deus existe, tá? Deus existe. É o que? É o ser, né? O ser existe. Deus é, né? Ela pode ser negada com a proposição Deus não é. Ou seja, Deus não existe. Essa declaração Deus é, ela não é auto-evidente e verdadeira. É a mesma coisa que eu falar assim, ó. O unicórnio alado cor-de-rosa é. Isso não é auto-evidente. Olodumare, que é o Deus criador do candomblé, é. Isso não é auto-evidente. Entendeu? Isso não é um axioma. Essa declaração, ela precisa ser respaldada, precisa ser verificada. Não é auto-evidente. Ela não é uma declaração per si verdadeira, tá? Não tem condições isso. Entendeu? O exemplo de Euclides que eu dei. Não tem como provar a questão das retas paralelas ali, não tem como. Mas se não tem como provar, como é que você acabou de falar que tem gente que fala que se tocam? E eu acabei de demonstrar que a geodésica refuta essa ideia. Então, axiomas, elas não são verdades absolutas. Não confunda um axioma como uma verdade absoluta. O axioma é uma proposição que, ela sendo auto-evidente, você aceita como sendo verdadeira, né, devido à sua lógica, para que você possa prosseguir no raciocínio. Senão você fica no recuo ad infinito. Entendeu? Mas significa que todo axioma é uma verdade absoluta? Não, porque axiomas e postulados podem ser refutados. Assim como as retas paralelas de Euclides são refutadas. Tá bom? Mas faz tanto sentido a teoria da relatividade em Einstein. Que se você teve evidências, ele até pegaram aqui em Sobral, no Brasil, né, lá também na Alemanha, do Sol e tudo, da velocidade da luz e tal. Mas aquele lance que se o corpo ficar dentro de uma espaçonave, ele vai ter uma vida diferente da outra, ninguém tem uma espaçonave para andar a velocidade da luz e ver. Sim. Mas faz tanto sentido que ninguém refuta. Isso é... Cara, essa questão, ela é comprovada até com relógios atômicos. Então, essa questão da relatividade geral não é um axioma, não é uma verdade auto-evidente. Tanto que ela teve que ser
provada, teve que ser demonstrada. E a relatividade geral de Einstein, ela tem incompatibilidade com a mecânica quântica. Tá? Então, isso, a relatividade geral é um axioma auto-evidente per si? Não. Tanto que teve que ser demonstrado. Tá? A mesma coisa Deus. Deus é um axioma? Não, porque Deus, ele tem que ser provado por vários argumentos que não conseguem demonstrar que ele existe. Por exemplo, você tem argumento cosmológico, né, que tem as suas famílias. Você tem os argumentos ontológicos, né, que também tem as suas famílias, né? Você vai ter os argumentos da moral objetiva, né? Então você vai ter vários argumentos que tentam provar que Deus existe. Ou seja, se nós temos argumentos que tentam provar que Deus existe, logo ele não é uma verdade autoevidente. Logo ele não é um axioma e o Rodrigo Silva está refutado. Só que ele pega pessoas que não conseguiriam rebater esse argumento dele, esse raciocínio dele. Entendeu? Então, um axioma. Deus também é um axioma. Ele é auto-lógico. Sim. Foge do... É autológico, é autoevidente. Não, então por que tem ateus, né? Tanto ateus resistentes quanto ateus não resistentes. Por que acontece isso? Ateus não resistentes seriam aqueles que não teriam dificuldade nenhuma com um arcabouço lógico mínimo, né? Com qualquer mínima evidência de que Deus existe e aceitar que realmente Deus é, né? Que Deus existe per si. Não, mas o fato de haverem ateus não resistentes prova que Deus não é autoevidente, que Deus não é um axioma. No máximo, num cenário de mundo possível, onde Deus de fato existisse, onde Deus de fato fosse um axioma, poderiam haver ateus resistentes. Agora, ateus não... Ou seja, ateus que não querem adorá-lo. Ateus que são como terraplanistas, né? Por mais que existam evidências de que a Terra não é plana, eles ficassem ali numa birutice, numa maluquice, negando a existência de Deus. Só que Deus, dentro da sua onipotência, ele conseguiria, por arcabouços mínimos, né, demonstrar para que ele pudesse se relacionar com esses ateus resistentes a sua existência e fazer com que eles também o amassem e se relacionassem com ele. Nem isso ele consegue. Então, de fato, de verdade, Deus não existe, porque ele não é autoevidente. Se ele não é autoevidente, ele não é um axioma, ele precisa ser provado, precisa ser demonstrado, então significa que como você tem argumentos contrários, né, e argumentos de refutação, então o que é apresentado pelos ateus, né, são defeaters, ou seja, derrotadores para a proposição de que Deus existe. Tanto undercut e defeater, quanto outros tipos de derrotadores que demonstram que as proposições religiosas podem não ser o caso, como que as proposições ateístas, né, refutam as proposições teístas. Então, nesse sentido, Deus é contingente. Sendo contingente, como diz Aquino, como diz a escolástica, né, tudo aquilo que é contingente um dia não foi o caso. Portanto, Deus, para existir, teria que ser metafisicamente necessário e, infelizmente, para os teístas ele não é. Portanto, Deus não existe. Do campo da experimentação. Não, eu concordo com você, até porque eu era ateu, tá ligado? E eu deixei de ser ateu. Uma história que eu já falei várias vezes aqui pra galera. Eu ouvi vindo no caminho. Eu vim por coincidência. Não sei se... né? Com Pondé, você falou. É verdade. Então, eu entendo essa parada do axioma, porque pra mim... Tá bom, Monarca. A gente tá vendo aí que você entende o axioma, né? A Deus é uma conclusão lógica também, entendeu? Pra mim é uma conclusão lógica no sentido que eu não consigo provar, mas eu consigo saber que pra eu ter uma vida que pra mim faz sentido, eu preciso ter esse axioma, ou seja, eu preciso ter dentro da minha mentalidade... Olha o nível da coisa, né, galera? Você vê que ele nem sabe o que é um axioma. Se Deus fosse um axioma, não teria como você ter sido ateu. O fato de você ter sido ateu é porque Deus não é um axioma, ele não é uma verdade autoevidente. No máximo, você poderia falar, Deus é um postulado. Postulado é uma proposição que você, por fé, por crença, né, para poder seguir um raciocínio, você assume como sendo verdadeira. Você assume ali para você poder prosseguir o raciocínio e ela não é autoevidente per si. No máximo, pode falar, Deus é um postulado. Eu postulo a existência de Deus, né? Mas axioma não.
Aí o cara nem entende o que é axioma e fala, eu era ateu. Se você era ateu, Deus não era evidente para você. Entendeu? Ah, mas se você acreditava em Deus, acreditava que Deus existisse, ou sabia que Deus existisse e se declarava ateu, então você não era ateu. Então você era um crente que estava magoado com Deus e estava resistindo a Deus. Agora, se de fato você era ateu, então você não acreditava na existência de Deus. E logo Deus não é autoevidente. Logo Deus não é um axioma. E você está falando besteira. Que interpreta a realidade, a existência de Deus como algo que eu levo como verdadeiro. Não sei, eu não tenho certeza se é verdadeiro, mas eu ajo na minha vida como se fosse. Entendi. Eu não tenho certeza se é verdadeira, mas eu ajo na minha vida como se fosse. Logo, Deus não é um axioma. Porque, para ser um axioma, ele tem que ser autoevidente. Tem que ser verdadeiro per si. Entendeu? Entendi. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido claro, que eu tenha conseguido explicar para vocês aí a diferença de axioma, postulado, né? Essas coisas e demonstrar que Deus não é um axioma, que Deus não é autoevidente. E só o fato do crente ter que provar a existência de Deus já prova que ele não existe, porque aí o torna um ser contingente. Beleza, galera? Então é isso. Um grande abraço a todos vocês. Espero que vocês curtam o vídeo, né? Aperta aí o like e que vocês considerem se inscrever no canal. Lembrando, novamente, tá? Aqui são apenas argumentações no campo das ideias. Beijo pra vocês, meus amores. Tamo junto. Valeu. Fui!